Aleluia! Meus irmãos, nós estamos aqui organizando a nossa sala. Eu já vou pedindo perdão para os irmãos que nós estamos alterando aqui algumas coisas. Eu vou pedindo para os irmãos ir tendo paciência com a gente aí, tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor, vai. Isso, a irmã Wanda já está aí na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aqui já terminando de organizar a nossa sala. Hoje nós começaremos um novo assunto e eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Alguns irmãos, irmã Dorvalina, paz do Senhor, seja bem-vinda aí a nossa classe de escola dominical. E a irmã Aline Campos, irmão Nil, eita, maravilha! Nós estamos aqui organizando melhor, tá? Tudo é para melhorar, tá bom? Nós vamos, neste momento, ainda falta alguns minutinhos, a nossa classe já está aberta, os alunos já estão chegando. Irmão Samuel, irmã Ângela, Tomás, irmã Gediane, paz do Senhor a todos. Vamos chegando aí, tá? Vamos chegando que nós vamos dar início hoje a mais, olha que maravilha. Vocês estão vendo aí tudo invertido, né? É porque eu estou fazendo com a câmera da frente do celular, tá? Nós estamos tentando aqui já dar sinal aqui ao nosso computador. Porém, nós estamos aqui com o sinal da internet, está muito baixo, então a gente vai ainda, vou até pedir perdão aos irmãos que vocês vão ler algumas coisas, às vezes ficar meio de travessado, né? Olha só a nossa lição, eu estou vendo ela aqui já toda invertida, né? Mas aí vocês podem estar já se habituando, né, a essa transmissão aí online, né? Então, olha aí, ó, Igreja Eleita, daqui a pouquinho, nossa primeira lição do nosso segundo trimestre. E nós vamos aqui, vamos que vamos. Oh, rapaz, pensa no menino bonito que apareceu aqui agora, viu? Eita. Aqui tá, agora deu um sinal muito bom aqui para nós, e eu vou tentar acompanhar nos dois aqui, tá? Eita, maravilha! Isso. Gostaria de poder estar acompanhando todos. Amém? Meus queridos, eu quero nesse momento convidar você para que juntos possamos fazer uma oração ao Senhor, colocando diante de Deus essa classe de escola dominical. E eu preciso, cadê o irmão Jonathan? Pede lá para ele vir aqui para nós já compartilhar o link aqui com os irmãos. Nossa classe está chegando. Eita, Alessandro está aqui dentro aqui comigo, que já está logado também aqui, já está ligadinho conosco na escola dominical. Meus irmãos, nós vamos só para poder compartilhar com os irmãos aqui o link. Deixa eu abrir aqui. Oh, maravilha! Enquanto isso nós vamos, você que está com a sua harpa, aí você já abra no hino de número 144, o hino 144, que é o convite da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Vem a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus que faz história, mesmo nesse momento de crise, momento de dificuldades.
a Igreja Assembleia de Deus sempre trabalhando, sempre disposta a cumprir mais e mais com a obra do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento, vamos orar ao Senhor, dando início a essa escola dominical. Eu só quero, antes de tudo, lembrar você que hoje nós temos o dia de jejum. Esse dia 5 de abril, 5 do mês 4, é o nosso dia nacional de jejum, é um clamor, jejuando, orando, consagrando esse dia ao Senhor Jesus. Hoje, como os irmãos já têm ouvido pela mídia, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro fez um clamor a todas as igrejas, a todas as denominações, independentemente de placa de igreja, a que se faça neste dia um jejum nacional. São muitas as nações que também estão proclamando esse dia, não somente hoje, mas também terá os seus dias marcados aí, como sendo também um dia de jejum. E eu quero te convidar neste dia, a você se abster do seu alimento, se abster de beber água, e nós possamos fazer um jejum. Eu não sei quanto tempo você pode aguentar, tá? Não adianta fazer jejum e ficar perdendo tempo com outras coisas. Hoje é um dia de consagração nacional, é um dia de você buscar a presença do Senhor, aonde você estiver, que você possa estar orando, cantando, louvando ao Senhor, meditando na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então eu te convido a que você possa, nesta manhã, já estar disposto. Se você colocou o seu café para tomar nessa manhã, eu faço um desafio para você. Deixe ele de lado, deixe o seu pão de lado, e que hoje nós possamos consagrar a nossa vida em um jejum, tá? Na certeza de que Deus entrará com providência, não somente na nossa casa, mas também na nossa nação brasileira. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado e bendito e bondoso Pai, eu quero, Senhor, nesta manhã te pedir pela vida dos alunos que estão nos ouvindo, que estão participando desta aula de escola dominical. Eu venho, Senhor, pedir que o Senhor venha derramar da sua graça neste dia em que nós colocamos um jejum nacional. Colocamos, Senhor, um jejum com o propósito de que o Senhor venha intervir na nossa nação. Um clamor, Senhor, feito, Senhor, pelo nosso presidente. Uma convocação feita, Senhor, para todas as igrejas, para todos os credos, para todas as religiões. Mas, acima de tudo, Senhor, nós sabemos que o jejum que é oferecido a Ti, o resultado é certo. Todas as vezes que Israel necessitou de Tua intervenção, foi proclamado um jejum. Foi proclamado um jejum nacional. E hoje é uma consagração, hoje é um marco em que nós estamos reunidos, Senhor, neste dia, e principalmente agora pela escola dominical, uma ferramenta de evangelização e de ensino da Tua palavra. Ser com cada aluno, ser com cada um que esteja nos assistindo nesta manhã, que a Tua palavra seja alcançada, que alcance um coração sincero, um coração temente, um coração que esteja disposto a permitir que o Senhor venha trabalhar nesta manhã. Em nome de Jesus, Papai, é que eu te peço, abra nossa mente, abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, e que o Senhor nos dê força para poder praticar no nosso dia a dia, pedindo que o Senhor venha derramar sobre nós a graça do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, sobre nós, para poder nos trazer uma reflexão, trazer uma palavra que vá ao encontro das nossas necessidades. Deus, eu quero te pedir, Senhor, graça, Senhor, do Teu Espírito Santo. Hoje nós começaremos mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Mesmo que ainda não podendo, Senhor, reunir em classes, reunir no templo, mas nós estamos reunidos, Senhor, através das redes sociais. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar no decorrer deste trimestre, aonde nós falaremos, Senhor, a respeito da Tua noiva, a eleita, a igreja eleita, Senhor, comprada pelo sangue de Teu Filho amado Jesus Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Pai, que o Senhor venha nesta manhã
continuar nos abençoando para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos querendo aqui já começar o nosso louvor. É que eu estou tentando aqui conectar aqui o meu WhatsApp aqui para poder compartilhar com todos este link. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Ok. Isso. O pastor estava muito grande, né? Estava muito grande aqui na tela. Aí não fica muito bonito não, tem que ser bem pequenininho. Amém? Oh, maravilha! A Valquênia já está conosco, a irmã Loroína também já está aqui fazendo presença na nossa escola bíblica dominical. Nós queremos já, o irmão Jonathan já compartilhou. Irmão, se você tem um link aí, você vai compartilhando, tá? Liga aí para os alunos da sua classe que você não encontrar ele aí matriculado agora, tá? Liga para ele, acorda, e aí nós vamos crescendo a nossa escola bíblica dominical. Que maravilha! Nós já estamos com 60 irmãos matriculados agora na escola bíblica dominical. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor. Hino de número 144 da nossa harpa cristã, Assembleia de Deus. É o hino de convocação aos crentes. 144. Pode soltar aí, meu querido. Aleluia! Enquanto isso eu vou compartilhando aqui, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar os cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, unido aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulado foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria
temos que fluir seu imenso amor. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, nós vamos também louvar o Senhor com mais um hino, também um hino bem conhecido nosso, que é um dos hinos sugeridos pela nossa lição. Deus, Ele tem reservado para nós, na manhã deste dia e no decorrer desse dia, momentos de bênção, momentos de comunhão. Nós estamos já aqui com 96 irmãos aqui, 97 irmãos na escola dominical. E você que está aí conosco, deixa eu te fazer um desafio aqui, tá bom? Nós vamos fazer um desafio, mas é desafio grande mesmo, tá bom? Você nesse momento, durante o louvor, nós vamos cantar o hino primeiro da nossa harpa cristã, Chuvas de Graça, e enquanto isso você vai compartilhar este link com o máximo de pessoas possíveis, a que você possa, nesse momento, estar aí aumentando a nossa classe de escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, né? Sobre, melhor dizendo, a carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Boa parte da nossa lição vai ser baseada na epístola de Paulo aos Efésios. Meus queridos, então oh maravilha, nós já passamos de 105 alunos matriculados da escola dominical. Outro desafio: se você tiver mais alguém na família que tem celular e está aí na sua casa, tá? Já chacoalha ele, acorda ele aí e vamos, peça para poder estar ligado aqui conosco, porque eu creio que cada celular que está agora assistindo, são 110 irmãos, né? Irmão Silvio Santos já está aí também, mas não é o Silvio Santos Abravanel lá do SBT não, né? É o irmão Silvio ali da eletrônica, já está conosco, tá? Já ligado conosco aqui. Então eu quero que você, se caso alguém na casa tiver também um celular, peça para que possa também acessar, entra lá, compartilhe, e eu tenho certeza que nós vamos alcançar hoje, pelo menos aí, eu estou com fé que nós alcancemos aí, quem sabe aí umas 150 pessoas aí ao mesmo tempo. Eu vou crer que seja 150 famílias, para que a gente possa ainda multiplicar ainda por mais algumas pessoas. Meus queridos, vamos então louvar o Senhor, hino de número 1 da nossa harpa cristã. Aleluia! Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, pela paz nos enchido, para um reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos carecem de valor, dando os teus dons preciosos, lançando para servidor.
nós pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia! Meus amados irmãos, nós já temos cantado os dois hinos, né, da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos, nesse momento, eu quero que você redobre a sua atenção. Nós colocamos aqui a lâmpada na iluminação para ficar melhor. Eu penso que eu fiquei menos feio, tá? Mais ou menos. Mas agora é hora de nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós estamos iniciando a primeira lição do nosso segundo trimestre. Essa lição que você, se você ainda não adquiriu essa lição, eu peço que você venha adquirir. Você pode procurar a nossa tesouraria, e na nossa tesouraria você procurar, né, o nosso tesoureiro, e você adquirir aí a sua lição de escola bíblica dominical. Daqui a pouco também vai estar colocado aí no YouTube as aulas das demais classes, né, da escola bíblica dominical, jovens, adolescentes, crianças, e tem um material de criança lá. Você que tem filhos pequenos, tá? Você já fica aí ligadinho que daqui a pouco lá no YouTube, daqui a pouco assim, depois que nós terminarmos aqui, vai estar já à disposição dos irmãos para que a sua família, os seus filhos também possam estar participando da escola bíblica dominical. Hoje, 5 de abril de 2020, a nossa primeira lição, que tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Aqui nessa manhã nós vamos fazer uma leitura, uma lição introdutória. Na realidade, ela vai fazer uma visão panorâmica da igreja, da cidade, da cultura da cidade de Éfeso. E nós vamos aqui, na medida do possível, a gente vai esclarecendo qualquer eventuais dúvidas que porventura venha a ter. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1, verso 2. A vós a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Não somente a carta aos Efésios, ela traz uma explanação sobre a fé dos nossos irmãos da cidade de Éfeso, mas também a singularidade que tem com a igreja. A carta aos Efésios, ela traz uma revelação a respeito da vontade de Deus para a igreja, a sua eleita, comprada pelo seu sangue, mas marcada com o Espírito Santo da promessa. Na segunda-feira, em Atos 9, 3 ao 5, a conversão de Saulo a caminho de Damasco. Na terça, Atos 19, de 1 a 3, a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da sua terceira viagem missionária. Quarta, Atos 19, 5 a 7, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Na quinta, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Na sexta, Atos 20, 28 a 31, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. E sábado, Atos 28, 30, a prisão domiciliar de Paulo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. Então, logo esta epístola, Paulo escreve como prisioneiro, preso ali em Roma, porém escrevendo, trabalhando, colocando ali o seu ministério à disposição do reino. E mesmo enquanto Paulo estava preso, e hoje nós queremos até às vezes reclamar, né, meus irmãos? Reclamar dessa quarentena, recluso, né, sendo orientado a não sair de casa, e às vezes a gente fica assim muito
ocioso, sem, mas não tem nada para fazer. Será que realmente não tem alguma coisa que possamos fazer? Paulo estava preso em cadeias. Paulo estava em Roma, preso, cerceado da sua liberdade. Porém, ele aproveita esse momento não só para Éfeso, como para outras epístolas também, para outras pessoas que ele escreveu. Há algumas epístolas, inclusive a de Éfeso, que é a que nós estamos estudando. Ele escreve aos Efésios assim uma carta maravilhosa de instrução da sua fé, acerca do seu apostolado e também admoestando os irmãos, mesmo que de longe, mas estava fazendo alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa para o Senhor também, tá? Esse momento que você está em casa, sem muitas oportunidades para fazer outras coisas, então aproveita, pega o seu WhatsApp aí, tá? Compartilha. Nós já estamos com quase 120 irmãos na escola bíblica dominical. Vamos compartilhando que nós vamos chegar a 150. Eu creio que 150 vai ser fichinha para nós, tá bom? Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos fazer a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 1 e 2, e depois nós vamos para Atos 19, do verso 1 ao verso de número 7. E eu te convido a que nós façamos essa leitura nesse momento. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E lhes disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome de Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram a todos uns 12 varões. Meus queridos, a leitura que nós temos feito é a leitura que mostra enquanto os servos do Senhor, Apolo estava trabalhando na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. Paulo estava escrevendo estas cartas aqui à igreja de Éfeso. E neste momento aqui de Atos 19, nós vamos perceber que Paulo, ele encontra uns certos irmãos que eram cristãos. E quando Paulo, cheio do Espírito Santo, começou a lhes falar acerca do Espírito Santo, ele perguntou: vocês já foram batizados? Paulo estava abismado que alguém que conhecesse a Cristo, alguém que professasse a Cristo como Senhor, ainda não tivesse sido, ainda não tivesse experimentado o Espírito Santo. E Paulo disse: mas vocês conhecem o Espírito Santo? Paulo estava dizendo: vocês já experimentaram a graça do Espírito Santo? Pois é para todos. E eles disseram: olha, nós nem ouvimos falar que tivesse ou que houvesse Espírito Santo. Aí Paulo vai lhes explicar, e o resultado da explicação de Paulo àqueles homens foi que eles ouviram falar do Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo.
falavam em novas línguas e profetizavam. Você imagina que experiência abençoada para a igreja primitiva, para aqueles que estavam ali experimentando desta graça, desta nova graça do Senhor Jesus. Então assim também Deus quer que você experimente. O Espírito Santo de Deus vai fazer diferença na sua vida, com certeza. Meus queridos, eu quero neste momento fazer algumas leituras da nossa lição, e na medida que a gente vai compartilhando, que a gente vai comentando, é provável que a gente vá amalgamando, juntando alguns assuntos, e aqueles assuntos que porventura nós já estivermos falado, nós vamos dispensar a leitura, porque nós já comentamos em algum momento da nossa lição. E a nossa classe já está com quase 125 irmãos. Eita maravilha, povo abençoado de Deus. Vamos compartilhar, que 150 ainda vai ser pouco. Conta com você, vai multiplicando aí os alunos, amém? Vamos fazer uma leitura da nossa introdução. A epístola de Paulo aos Efésios é denominada como a coroa dos escritos de Paulo e ainda de rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa fé cristã. Meus queridos, nós hoje temos um assunto para aprendermos, conhecermos a princípio, de forma panorâmica, uma visão geral acerca de todo o conteúdo que Paulo deixou escrito à igreja de Éfeso. Porém, nela revela o propósito eterno de Deus para a igreja, tá? Aqui Paulo destaca entre todas as suas epístolas, aqui como a carta que trouxe, que eleva o status de Paulo, e não somente de Paulo, mas também dos escritos de Paulo. Aqui alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, eles dizem que a carta de Paulo aos Efésios é a coroa, é aquilo que está em mais evidência, aquilo que melhor Paulo descreveu acerca das suas epístolas. Então ela alcança aí a coroa, ela coroa o ministério dos escritos de Paulo, mas também é conhecido como a rainha das epístolas, de tamanha importância, de tamanha relevância para o mundo cristão. Hoje nós podemos perceber que não somente as epístolas de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, aos Gálatas, aos Filipenses, entre outras, a gente vai perceber que Paulo trata das coisas de Cristo assim de uma forma tão transparente. Ele fala de coisas que tão profundas a nós cristãos hoje, mas ele falava para um povo que, embora convertido, novos convertidos na época, mas que precisava de ser salientado, destacado, admoestados. E nós podemos perceber que, embora na carta de Paulo aos Efésios, a gente daqui a pouquinho vai adentrar melhor nesse assunto, a gente não vai ver Paulo corrigindo a igreja de Éfeso, como ele fez com a igreja de Corinto, como ele fez com a igreja em Roma, enfim, como ele fez com as outras cartas. As outras cartas tratam de problemas oriundos de situações dentro da igreja, porém, em Efésios não. Ele vai destacar acerca da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero, nesse momento, fazer algumas leituras mais acerca da autoria, porque eu quero até fazer questão de fazer a leitura nesse momento, porque vai falar de atos, de questões históricas
de explicações que vai além daquelas que estão na Bíblia Sagrada. Quanto à sua autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como nós vimos lá em Efésios capítulo 1 e o verso 1. O livro de Atos dos Apóstolos menciona que ele se chamava Saulo, seu nome em hebraico, mas também que era conhecido como Paulo, em Atos 13, no verso 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, ao rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel e que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Já a palavra Paulo, que significa pequeno, era seu nome romano, como está lá em Atos 22, 25. Então, só para nós situarmos, Paulo, ele era conhecido tanto por Paulo como por Saulo. Porém, o nome Saulo, ele era um nome que era utilizado entre os judeus, porque era o seu nome de batismo, era o seu nome originário da sua própria cultura, do seu próprio idioma. Saulo era uma homenagem, provavelmente uma homenagem a Saul, né? Saul, que foi o primeiro rei de Israel permitido por Deus. Na história de Saul, nós já conhecemos, inclusive eles são da mesma tribo. Nós, inclusive este assunto, parte deste assunto, nós abordamos na última terça-feira. Aonde nós falamos sobre a missão de ganhar almas. E Paulo está inserido. Parte da história, do nome, a origem de Paulo, nós também já fizemos essa na terça-feira passada. Agora vamos para o significado do nome de Saulo. No seu idioma, né, em hebraico, significa solicitado, talvez em virtude daquilo que o povo de Israel solicitou, que Saul fosse colocado como rei. E ali a palavra Saulo e Saul, ela está bem próxima, a raiz provavelmente a mesma, e ali nós vamos perceber que a homenagem que o pai de Saulo faz, né, lembrando aí do reinado de Saul. Porém, Paulo também era o seu nome romano, e eu penso que adotar o nome de Paulo sendo um nome romano para andar entre os judeus não seria assim uma coisa muito boa. Por que, pastor Moisés, que não seria uma coisa muito boa? É porque os judeus não gostavam dos romanos, tanto que tinha uma classe de trabalhadores chamada publicanos, que eram judeus que trabalhavam a serviço do governo de Roma. Entre eles a gente vai ver aí vários exemplos na Bíblia. O mais que se destaca, inclusive o ódio desse povo judeu contra ele era tremendo. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era publicano, era um judeu que trabalhava para o governo de Roma. E aí os judeus não gostavam, chamavam de ladrão, de traidores. Então eu creio que Paulo, e até vamos dizer Saulo, ele não quis adotar o nome romano não. Ele quis que fosse chamado de Saulo, para que não houvesse nenhuma estranheza. Na frente a gente vai ver que isso é uma estratégia, né? Paulo era inteligentíssimo. Paulo, né? Agora nós estamos falando do nome Paulo, porque para nós ele era Saulo para os judeus, mas para os gentios ele adota esse nome Paulo, porque era mais fácil falar. Agora para os gentios, falar de um evangelho, falar abertamente do cristianismo, agora com um nome que não ligasse tanto a questão dos judeus. E aí a gente vai ver que os judeus, né, para os judeus, Paulo era Saulo, e para os gentios, Saulo era Paulo. Por que, pastor, essa diferença? É porque facilita o acesso, né? Os judeus não gostavam de ser acessíveis a ninguém. Aí Paulo, sendo judeu,
e sendo também um cidadão romano, ele falou, não, eu vou adotar o nome Paulo. Inclusive na carta aos Efésios, ele não vai se intitular Saulo, ele diz Paulo. Amém? Então vamos agora para o ponto de número 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar mais apropriado para o evangelho, para evangelizar o mundo gentil. É o que nós acabamos de apresentar, né? Então a gente vai perceber que Paulo, ele utiliza-se da estratégia dos dois nomes que tinha, inclusive muito próximo, né? Saulo e Paulo, uma mudança apenas de uma letra, mas que fez a diferença no mundo gentil. Então nós vamos perceber que esse momento, né, há uma reivindicação do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, eu sou apóstolo, não somente um apóstolo comum, eu sou um apóstolo chamado por Deus. O detalhe relevante é a reivindicação da autoridade apostólica, que ressalva a vontade de Deus. Nós vamos perceber que no primeiro versículo do capítulo 1 aos Efésios, nós vamos perceber que Paulo vai dizer apóstolo pela vontade de Deus. Não era pela vontade humana, não era por imposição do homem, mas por um chamado estritamente de Deus. E ali nós vamos entender daqui a pouquinho que Paulo, a caminho de Damasco, toda a história, tudo aquilo que aconteceu com até então Saulo, era um judeu trabalhando para os sacerdotes, para o templo, com as cartas de perseguição aos cristãos nas mãos, e ali então Saulo, melhor dizendo, ele não adota o nome Paulo ali, ele vai de Saulo mesmo, Saulo, o judeu, o homem da lei, o homem que estava com as cartas que autorizava a perseguir os cristãos por toda a região, por todo Israel. Porém, teve um dia que ele sai de Jerusalém e vai a Damasco. E ali ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E Jesus diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele falou assim, eu não estou perseguindo o Senhor, não. Quem é que está falando? Quem é que está dizendo que eu estou perseguindo? Eu estou perseguindo um povo que está por aí, causando aí alguns problemas no meio da cultura judaica, e aqui eu estou indo atrás deles, eu estou com a autorização aqui dos líderes religiosos, dos sacerdotes da época. E a gente vai perceber que Jesus falou assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é que eu estou perseguindo? Quem é que fala? E daquela luz, daquele grande brilho, aquele grande resplendor, sai uma voz, eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Veja que ali, Saulo, ele perde a sua visão, mas é colocado na casa de uma pessoa, é colocado num lugar, e Deus vai lá e fala com Ananias, fala, Ananias, vai lá na rua chamada direita, vai lá e você vai encontrar alguém que eu escolhi, alguém que eu chamei. Só foi Deus, só foi Jesus falar para Ananias o nome do rapaz que estava lá. Ananias foi preocupado, para não dizer que ficou com medo, talvez até chateado. Tem muita gente, irmão, igual a Ananias, acha que o evangelho é exclusividade dele, acha que ninguém mais merece conhecer a Cristo. Ei, se Jesus te aceitou, me aceitou, ele aceita todos. Ele aceita todos. Não podemos tratar com nenhuma separação aquele a quem Deus chamou. E quando Deus fala para Ananias, Ananias, é Saulo, ele diz o quê? Saulo? Meu Deus do céu, não deixa eu falar quem é Saulo.
Talvez tenha muita gente que tem um histórico negativo nosso, né? Ah, mas aquele um fez isso, aquele um fez aquilo. E Deus, como Deus é maravilhoso, Deus podia ter mandado Ananias ficar quieto. Deus podia ter mandado Ananias fazer: Ananias, olha, cala a boca, fica quietinho, você não sabe de nada. Mas Deus deixou Ananias falar. Aí o que acontece? Aí Jesus fala assim: este é para mim vaso escolhido, vai lá e faz o que eu te mandei. E Ananias foi. E ali Deus chama Saulo para, no caso Paulo, para apóstolo dos gentios. Quem são os judeus e quem são os gentios? Os judeus nós já sabemos quem são. E os gentios? É todos aqueles que não eram judeus. Na visão dos judeus nós somos gentios. Pessoas que não tinham direito, pessoas que não tinham nenhum privilégio diante da cultura judaica. Porém Jesus vai lá e eu fico imaginando assim, eu sou um pouco meio bobo de matemática, mas 12 dos discípulos caminharam com Jesus em Jerusalém. 12. Judas morre, entra um substituto, mas permanece entre os judeus. Aí Jesus, eu creio que no plano de Deus, falou assim: não, mas eu vou levantar um camarada que vai fazer a diferença. E chamou Paulo, apóstolo dos gentios, enquanto os outros eram apóstolos para todos, é claro, porém reservaram-se até determinado ponto em Jerusalém, em Israel. Mas Paulo não se limitou às fronteiras de Israel, e ele vai por vários lugares. Nós vamos incorporando a esse comentário no decorrer da nossa leitura. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo esteve preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, como está lá no capítulo 3, o verso 1. Ou o preso do Senhor, como está lá no capítulo 4, o verso 1. E o embaixador em cadeias, capítulo 6 e o verso 20. Isso significa que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ele integra o rol das epístolas, ela integra o rol das epístolas das prisões redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Observemos que cada uma destas cartas, elas são escritas de prisões. Aqui nós vamos perceber Paulo preso em Roma. Mas vai ter outras cartas que vai estar Paulo preso em Éfeso. E aí a gente vai ter outras características dos escritos de Paulo. Como não é a abordagem nossa, nós vamos nos prender aqui em Éfeso. A data destes escritos. De acordo com Atos dos Apóstolos, após realizar as 3 viagens missionárias e implantar igrejas nas regiões do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, como está lá em Atos 28 e 30, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, já dentro da nossa era cristã, ou também chamado de Anno Domini, né? Já dentro da nossa depois de Cristo. A partir desta premissa, a data provável para a redação da Epístola aos Efésios ocorre aproximadamente entre 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, alguém que vai visitar Paulo e ali recebe os rolos, né? E aqui eu quero destacar que naquela época não era escrito, né, em livros desta forma. Então, quando
era apresentado, e aqui eu sou um pouquinho didático, quando se escrevia uma carta, se redigia, era em papiro, era em pergaminho, era em peles de animais e era enrolados assim, desta forma, de modo que o portador, ele carregava tipo assim um canudinho, né? Às vezes selado, para que, como era endereçada a alguém ou para algum lugar, então este selo, ele precisava de ser preservado, para que somente o destinatário pudesse ver a autenticidade, a inviolabilidade deste selo, e aí ele abrisse a carta e tornasse conhecido aquilo que estava escrito. Porque se o selo viesse quebrado, ele poderia dizer que fosse, ele podia perceber que a mensagem tivesse sido adulterada. Porém, nós percebemos o cuidado dos escritos daquela época. Então Paulo escreve, sela a carta. Títico passa pelas prisões de Paulo, pega o rolo, e eu fico imaginando como seria talvez a mensagem de Paulo à igreja de Éfeso, falando com o portador: olha, você pega esta carta e você leve, tenha cuidado, guarda ela, não permita que nada aconteça com ela, e chega na igreja de Éfeso e você entrega na mão do pastor, entregue na mão do líder espiritual que esteja lá, e ali, quando chegar, o selo vai estar intacto. Ali o líder ia pegar e abrir aquela carta e ia ler, ia fazer o uso dela, e para a glória do Senhor Jesus, aqueles escritos das prisões de Paulo, que estava ali, talvez sem muita visita, é bem verdade, com bastante tempo para poder fazer alguma coisa boa, escrever. Aí Paulo escreveu a carta, e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nós temos na íntegra, sem nenhuma violação, nem do seu conteúdo, nem da sua aplicação, daquilo que Paulo descreve através da sua carta. Nós encontramos esta carta integralmente escrita na Bíblia Sagrada. Nós encontramos, e é isso que é interessante, que é importante, é que Paulo escreve para Éfeso, mas Deus estende isso a todos nós. Nós temos o privilégio de ter a carta de Paulo aos Efésios, também descrito na palavra do Senhor. É interessante nós destacarmos aqui, tem um esboço que provavelmente deva tê-lo só na revista do professor, que divide, que reparte ali a epístola de Éfeso em duas partes. A primeira vai falar sobre a declaração, a gloriosa declaração teológica a respeito da redenção. Isso aqui nós vamos contar do capítulo 1 ao capítulo de número 3. A saudação, capítulo 1, verso 1 e 2. A presciência de Cristo Jesus na redenção, capítulo 1, verso 3 ao verso 14. A oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, está lá no capítulo 1, verso 15 a 23. Os resultados da redenção em Cristo, no capítulo 2, verso 1 ao capítulo 3 e o verso 13. E por finalizar essa primeira parte, no capítulo 3 e o verso 14 a 21, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Também na parte 2, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6 da carta de Paulo aos Éfesos, que vai tratar sobre introduções práticas para a igreja e para os cristãos. No capítulo 4, do verso 1 ao 16, implementação do propósito de Deus. No capítulo 4, verso 17 ao capítulo 5, verso 21, reproduzindo a vida de Cristo nos cristãos. No capítulo 5, verso 22 ao capítulo 6, o verso 9, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos no lar. E
para finalizar, no capítulo 6, do verso 10 a 20, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. E por fim, do capítulo 6, verso 21 a 24, a conclusão desta carta. E eu quero aqui agora falar um pouco do destinatário. Nós falamos agora do autor, nós falamos da carta, da assinatura, da autenticidade, e agora nós queremos comentar alguma coisa sobre a igreja, sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ponto 2 aqui, destinatários. Isso tudo você pode acompanhar pela sua revista de escola dominical. Se você não adquiriu, procure aqui a tesouraria, a secretaria da nossa igreja, melhor dizendo, e você adquira a sua revista ao valor, se eu não me engano, acho que de R$8, tá? É um valor bem pequeno para que você possa ser abençoado. E a nossa classe continua crescendo. Nós já chegamos aqui a 130 matriculados. Falta apenas 20 para bater os 150. Ainda dá tempo. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual, hoje, país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Suas ruas principais eram pavimentadas com mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com mais de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade de aproximadamente 25 mil espectadores. Próximo dali estavam estádios com pistas de corridas, arena onde ocorriam lutas entre animais selvagens, também entre homens e animais. Essa era a característica geográfica, né, da cidade de Éfeso, e hoje é onde é a Turquia hoje. Ponto 2. A religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, em outras culturas também chamada de Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendido nos templos, quer dizer, de artesanatos, de produtos feitos em prata, mas que representavam a cultura religiosa da época, como venda de imagens de Artemis, né, da Diana, do templo, das colunas, das ruas, das praças. Então, sempre vendidos ali em prata. Por razão pela qual os seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Você imagina, Paulo chega em Éfeso e já começa a pregar contra a idolatria. Começa a falar contra a adoração a imagens de esculturas. E já chega num lugar onde a deusa adorada ali era Artemis, né? Deusa da fertilidade. Não somente uma deusa, inclusive também em outras culturas é chamada de Diana, e a supermulher, né? E a cultura da época voltada inclusive pela cultura social da época, a combates, a lutas, a uma vida desportiva, a cultura do entretenimento. Muitos lugares têm inclusive oferecido entretenimento ao invés de culto, né? Quanto prejuízo! Aí não é mais culto, são shows, não são pastores, são hoje essa visão da palavra pastor está sendo substituída por líderes. Tem muitas pessoas que são líderes, mas não são pastores. E a Bíblia diz que Deus chamou pastor para a sua igreja. Deus chamou homens comprometidos com a causa. E Paulo vai enfatizar isso na igreja aos Efésios. A igreja de Éfeso
Paulo evangelizou a cidade e todos os seus arredores durante 3 anos. Você vai encontrar isso lá em Atos 20 e o verso 31. Quando chegou a Éfeso, Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos capítulo 19 e o verso 9. E eu quero aqui abrir um parêntese para um breve comentário. A igreja sempre teve o seu crescimento, foi garantido por Jesus. Aonde fala que a porta do inferno ou as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Tem muita gente que atribui igreja como templos. Templos são templos, né? Estruturas físicas que recebem os irmãos para congregar. Mas igreja somos nós. A garantia de que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, está dizendo que a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha vida, que todos os impedimentos, todas as ações do inimigo contra a minha vida, contra a vida de um crente que é a igreja do Senhor, ele não terá êxito. O diabo, o inferno não terá êxito. Ontem nós tivemos um período de clamor, das 22 horas em diante. Eu me recordo muito plenamente da presença do Senhor Deus ontem dentro da minha casa. Nós oramos, todos nós de joelhos, e oramos em voz alta. Eu queria ter naquele momento um microfone, porque clamar é bradar em alta voz. E ontem era um dia de clamor, às 22 horas era o dia da igreja, era um clamor nacional pela nação brasileira. Hoje é o dia de jejum nacional. Eu creio que você que está nos assistindo faz parte dessa igreja, faz parte desse momento. E eu tenho a certeza absoluta que Deus vai recompensar. Paulo também, ele tinha, na implantação da igreja de Éfeso, ele passa 3 anos pregando ali, em Éfeso, em todas as regiões. Mas ele encontra também uma sinagoga onde se encontravam os judeus. Ali ele prega apenas 3 meses. Porém, alguns resistem, para não dizer que muitos resistem ou resistiram à pregação do evangelho. Aí Paulo, já observando a resistência dos judeus, aí ele diz: rapaz, eu vou continuar pregando, mas eu não vou mais pregar aos judeus, eu vou pregar agora para os gentios. E ele se volta, a sua pregação, a sua missão se volta agora exclusivamente ao povo que ainda não conhecia a Cristo. Embora os judeus também da sinagoga, muitos não aceitavam a Cristo porque a própria cultura, os próprios judeus negaram a Jesus. Eles desistiram, eles não aceitaram a Cristo. E a própria palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, falando-se dos judeus. Mas deu a todos nós o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, aos gentios serem também filhos de Deus por adoção através do sacrifício de Cristo. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, mesmo Paulo tendo saído das oportunidades da sinagoga, alugado uma sala, um local que era conhecido como escola de Tirano, tá? E ele vai pregando o evangelho, ele abre um ponto de culto, ele abre, já que não lhes permite pregar na sinagoga, então Paulo vai e abre um espaço na cidade de Éfeso, e ali ele vai pregando o evangelho. O poder de Deus na vida de Paulo era tão grande que até os seus lenços, aventais,
foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo, né, que ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado a pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do século I, o apóstolo João também liderou aquela igreja. Veja que depois que Paulo passa por ali, outros homens que são citados na Bíblia também passaram por ali pregando, como Apolo, como Timóteo, como João. Então são atribuídos também participação deste evangelho pregado na cidade de Éfeso. E para finalizar esse ponto 2, saudação epistolar. A saudação é a mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedades exclusivas de Deus. Paulo os cumprimenta com uma palavra, ou com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus para conosco. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos das grande maiorias gentílicas de muitas igrejas da Ásia Menor, provenientes de Éfeso, metrópole mais importante daquela região. Nós vamos, esse aqui é discorrendo aqui um pouco acerca da cidade, né, da cultura de Éfeso. Porém, agora nós temos uma visão do propósito e a mensagem da carta. E aí nós vamos finalizar, porque isto vai começar a ser destacado, né, lição por lição durante o nosso trimestre, a nossa lição que começou hoje. Igreja eleita, comprada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário e selada com o Espírito Santo da promessa. O propósito da carta aos Efésios. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como as em outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta perceberemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que tinham vindo do mundo helênico, que praticava religiões de mistérios e mágicas, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Nós percebemos aqui que havia naquela região aqueles que praticavam a cultura helenística, né, que era muito mística, muito cheia de mágicas, de ilusão, e aquilo causava um entretenimento. Inclusive nós vamos perceber um certo mágico que também se converteu a Cristo, né, também aí praticante dessa cultura helenística. Uma das coisas que é importante nós destacarmos, que estas pessoas estavam vindo do mundo, estava vindo desta religião, dessa cultura do misticismo, daquilo que era místico, mágico. Porém, quando convertidos a Cristo, agora eles precisavam de ser instruídos. E aqui, talvez algumas práticas, algumas coisas, algumas culturas trazidas deste mundo mágico e de mistérios, de ocultismo, aí talvez querendo introduzir na igreja. Aí Paulo vai dizer que quem está no controle do universo é o Senhor. Ninguém está sob o controle das coisas a não ser Deus, exclusivamente Deus. Também é possível perceber em outro ponto ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas que agora, né,
vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Isso é comum no novo convertido. É comum. Tanto que quando eu trabalho com um novo convertido, eu peço que os irmãos ajudem a caminhar, ensinando eles a caminhar dentro da fé, na igreja, respeitando a sua vida, mas sabendo que eles estão vindo do mundo, estão vindo com outras práticas. Existem pessoas que quando convertem-se a Cristo, são libertos definitivamente, instantaneamente, né? Inclusive a fala, né, que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro usa como usando a Bíblia como uma regra diária: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. E nós observamos que esse processo de libertação para alguns é instantâneo. Eu conheço pessoas que eram viciados em bebida, em cigarro, em tantas outras coisas, e que ao se converter a Cristo foram libertos de uma vez. Mas nós conhecemos pessoas que estão num processo de libertação. Todos os dias Deus vai tirando alguma coisa. Todos os dias nós estamos aprendendo a caminhar com Cristo. E às vezes tem muita gente que, ao invés de ajudar um novo convertido a caminhar, às vezes faz a criticar. Eles vieram da bebedeira, vieram de práticas que não são práticas cristãs. E agora eles estão sendo inseridos dentro de um contexto cristão, necessitando, contudo, que nós tenhamos paciência, que nós possamos ensinar. E Paulo vai dizer que agora eles têm uma nova vida em Cristo. Nós temos que ensinar eles a caminhar nessa nova caminhada em Cristo Jesus. Também destaca ainda uma outra preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano de salvação, ou melhor, de redenção para ambos. Tinha os judeus e tinha agora os cristãos, gentios cristãos, judeus cristãos e gentios cristãos, que aqui agora vai começar um atrito de cultura, vai começar agora algumas dificuldades, e Paulo vem ensinar a unidade, quer dizer, nós todos somos um, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Jesus morreu por todos. A salvação pode vir dos judeus, como Jesus lá falando com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Jesus vai falar que a salvação veio dos judeus, porém alcançou também todos os gentios. E agora este povo de culturas diferentes precisam entender que a salvação, que o plano de salvação de Deus compreende as duas culturas, as nações, os povos de diferentes culturas também têm espaço no plano de redenção do Senhor Jesus. E sob premissa, então, podemos considerar que uma das intenções do autor da carta aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como sendo um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Que maravilha! Nós sabemos que Paulo, quando escreve, ele escreve essa carta com o propósito de pastorear. Divergências, o pastoreio faz com que essas diferenças sejam colocadas por terra, e que a unidade, ela pode haver mesmo havendo diferenças. Mesmo havendo diferenças de pensamento, mesmo havendo diferenças de cultura, nós fomos chamados pelo plano de redenção universal de Cristo, e que coloca judeus, gregos, gentios, romanos, todos como irmãos. Que maravilha! Sabe o que é interessante? A igreja de Cristo, ela é tão maravilhosa, e eu sei que eu já passei um pouquinho do horário, mas está tão gostoso, é tão maravilhosa essa convivência, que Deus colocou todo tipo de gente dentro da igreja, rico, pobre, negro, branco,
homem, mulher, crianças, jovens, velhos, idosos, né, melhor dizendo. Pessoas de várias culturas, sulistas, nordestinas, nortistas. Tudo para conviver, para experimentar do Espírito Santo de Deus. E nós caminhamos como igreja sem nenhuma distinção, sem nenhuma separação, melhor dizendo. O povo de Deus é distinto porque neles brilham a luz de Cristo. Neles, em nós, devemos expressar a nossa comunhão com Cristo, não somente pela nossa fala, mas principalmente com a nossa vida. Nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. E tem mais um detalhe. Paulo, quando ele vai falar de Cristo, ele já falava do Espírito Santo. Quando Jesus ele ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém para receber do alto poder, mas ele diz: e ser-me-eis testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esses confins da terra chegam até nós, e nós recebemos a palavra de Cristo, nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, mas também fomos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus, que faz uma diferença tão grande. Você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, continue clamando. Quem sabe até o final desta lição de hoje, o Espírito Santo visite a tua vida. Quem sabe até o final da lição desse trimestre, você seja batizado com o Espírito Santo. Mesmo que você não possa vir aos templos para poder participar, para você cultuar a Deus nos templos, mas você pode cultuar a Deus na sua casa. Eu fui batizado numa oração de almoço, debaixo da mesa da minha casa. Na época, diácono irmão Deusdete, hoje pastor Deusdete, foi almoçar na minha casa, na casa dos meus pais. Nós éramos crianças, mas a glória de Deus encheu aquela casa. E Jesus me batizou com o Espírito Santo debaixo da mesa. Eu lembro que nós começamos a orar ali por volta de 11h30. Eu me recordo de ir almoçar por volta de umas 2 horas da tarde, porque a glória de Deus encheu a casa. Você pode estar na sua casa, mas a presença do Senhor está aí. E para finalizar aqui o último texto, a mensagem de Éfeso gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, o cabeça, e a igreja, o corpo. Assim podemos classificar sobre o desdobramento deste assunto nos seguintes eixos, e aqui vai alguns. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quer dizer, a salvação de todos nós. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, que a salvação é operada pelo trabalho direto do Espírito Santo, haja visto que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quer dizer que todos estavam destituídos, mas em Cristo nós somos ligados, somos feitos um povo só, uma igreja só. Em quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus pela obra do Espírito Santo. Quer dizer que Deus ainda revela à igreja, aqueles que já convertidos pela cruz de Cristo, transformado pelo poder regenerador do sangue de Cristo, agora continua um processo de melhoramento. É uma obra, é um trabalho, quer dizer, uma obra sendo construída dia a dia. O Espírito Santo está construindo em nós a obra do Senhor. E em quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. O que isso quer dizer, pastor? É que quando nós aceitamos a Cristo, um novo estilo de vida deve fazer parte da nossa existência.
Primeiro, na unidade, porque somos um em Cristo. Segundo, na comunhão com o Espírito Santo. Em terceiro, na frutificação, devemos produzir frutos do Espírito. Quem tem o Espírito produz o fruto do Espírito. É necessário que os frutos que possamos produzir revelem a natureza que nós estamos. A Bíblia vai falar do fruto do Espírito e da vontade da carne. Existe diferença. Quem está na carne não vai produzir fruto do Espírito nunca. Nunca. Ele não tem o Espírito. Como que ele pode produzir gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão? Como? Temperança? Me fala. O carnal é explosivo. O carnal, o negócio dele é na bruta. É assim. Não é dirigido pelo Espírito Santo. O carnal é assim. Bateu de um lado, ele vai devolver no outro. Pisou no meu pé, vou pisar no pé dele. Mas agora quem tem o Espírito produz os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, equilíbrio. Tem muitos cristãos precisando de equilíbrio, nem doce demais, nem salgado demais, mas na medida da fé em Cristo Jesus. E para finalizar, os novos relacionamentos conjugais. Voltamos lá, a frutificação na adoração. Agora nós devemos viver uma vida de adoração e de intercessão no Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, que está lá no capítulo 5, verso 21, capítulo 6, o verso 20. Agora nós temos um novo relacionamento com Cristo e logo também os nossos relacionamentos conjugais devem ser baseados em Cristo. E abrindo mão de praticar as coisas do diabo. Pelo contrário, nós lutamos contra as investidas do diabo. Portanto, a epístola, ela contém uma combinação de doutrinas de fé, de prática e vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. E para finalizarmos nessa manhã, você que já aceitou a Cristo como Senhor da sua vida, você deve caminhar uma nova vida com Cristo. Nós chegamos ao final da nossa primeira lição, trazendo uma visão panorâmica, uma visão geral da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, da cultura de Éfeso, um pouco de conhecimento acerca da vida de Paulo e também acerca da mensagem, o conteúdo da carta de Paulo aos Efésios. Porém, eu não posso encerrar nessa manhã sem antes te trazer uma reflexão. Você que já aceitou a Cristo precisa permanecer na presença de Cristo. Precisa buscar que o Espírito Santo produza em você frutos do Espírito Santo. Que nessa manhã você possa se voltar para Cristo, voltar para Deus, dizendo: Deus, faz de mim uma nova criatura. Eu quero te adorar, eu quero te buscar, eu quero viver uma vida na tua presença. E Deus vai te abençoar, certamente. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco. Nós quase chegamos aos 150, hein? Quanto? Faltou 7. Oh, Jesus amado. Se nós tivéssemos compartilhado mais, eu creio que a gente tinha alcançado. Nós alcançamos uma classe com 143 irmãos, ou quero acreditar que seja 143 famílias nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Meus irmãos, eu quero ter aqui um último aviso. Você que está nos ouvindo, hoje à noite, a partir das 19 horas, às 19h30, nós vamos nós vamos iniciar o nosso culto. E nós vamos para frente da nossa casa, você que pode, e você cante lá na rua da sua casa, sem fazer aglomeração.
Você vai cantar às 19h30. Nós vamos estar aqui no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Francisco do Guaporé, com todo o nosso som ligado, para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Nós vamos cantar o hino 545 da nossa harpa cristã, Porque Ele Vive. E depois nós vamos estar fazendo uma oração, um clamor por toda a nossa cidade de São Francisco, por todo o nosso estado, por todas as autoridades, por toda a nossa nação brasileira e por todos os países do mundo. Nós vamos fazer este movimento, esse clamor, a partir das 19h30, tá? 19h30. Você vai estar na frente da sua casa, com a sua família, com a harpa na mão, e você vai cantar bem alto. Você vai abrir a boca e vai cantar Porque Ele Vive. E depois nós vamos, depois de encerrado o louvor desse hino, nós vamos levantar um grande clamor pela nação brasileira. Nós vamos levantar um grande clamor pela cidade de São Francisco do Guaporé, pelo nosso estado, pelos governantes, pelos juízes, pelos ministros, porque são autoridades constituídas por Deus. E eu quero te convidar a você estar conosco, lá na sua casa, que você possa sair à frente. Lembrando, entre uma pessoa e outra, com espaço de pelo menos 2 metros entre ambas, para que a gente possa estar, quem sabe aí, nessa noite, fazendo um clamor, louvando um hino, aonde muitas famílias possam ouvir, como já tem testemunhos. Irmãos, vocês não têm ideia dos testemunhos que têm chegado para a gente. É que às vezes a transmissão fica muito pequena. Nós temos muito desejo de contar os testemunhos de salvação, de reconciliação, de curas, de milagres que Deus tem feito. Vamos orar ao Senhor? E eu te convido nessa hora a você curvar a sua cabeça e orar comigo, aguardando o momento em que às 19h30 nós vamos começar exatamente no horário, com o som aqui o mais alto que eu puder colocar, sem incomodar, né, os demais, é claro, mas levando este louvor e este clamor o mais longe possível. Vai ser também transmitido o culto, a transmissão online, pelo YouTube e pelo Facebook. Compartilhe, tá? Se você chegar lá no Facebook lá e você já perceber que o horário está começando, você já compartilha, fala assim, olha, o Facebook é esse daqui, tal hora você acessa, olha, o canal do YouTube é esse aqui. Último desafio, nós temos que chegar a 1000 inscritos no YouTube para que possamos fazer a nossa transmissão direto, tá? Então compartilhe, entre lá no YouTube, IEAD SFG, e você vai entrar no canal, clica naquele botãozinho vermelho de inscreva-se, para você se inscrever, aí você vai no sininho, clica no sininho e coloca todas as notificações, para que você receba todas as notificações que nós fizermos. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos orar? Amado e bendito Deus, obrigado uma vez mais pela Tua palavra, por esse momento de comunhão com os Teus filhos, mesmo em casa. Pai, neste dia em que nós consagramos em jejum, que nós vamos buscar a Tua presença, louvando o Teu nome, nos resguardando do nosso alimento, Senhor, do sustento do nosso corpo, mas sacrificando o nosso corpo em prol de um objetivo maior. Pai, nesse momento os Teus filhos que assim também o fizerem, até o horário, Senhor, que eles puderem suportar, até a hora que eles puderem conseguir aguentar, resistir, Senhor, sem comer, sem beber, mas por uma causa nobre. Pai, que o Senhor venha responder o clamor do Teu povo no decorrer desse dia. E às 19h30, Pai, que o Teu povo possa se reunir à frente de suas casas, para podermos cantar o hino 545 e bradar para toda São Francisco, quem sabe para todo mundo, que o Senhor vive, porque o Senhor reina, o Senhor vive, o Senhor reina por toda a eternidade. E eu te louvo, Senhor, por tudo.
recebe o nosso dia de consagração, o nosso louvor, a nossa adoração neste dia, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. E todos os cultos, todos os dias, às 19h30, para a glória do Senhor Jesus, das 19h30 às 20h30, apenas uma hora de adoração ao nome do Senhor Jesus. Não fique fora. Amém? A paz do Senhor e até uma outra oportunidade.